Get so hard. Good. Yeah. Yeah. Good morning. Bom dia, pessoal! Bom dia, tudo bem com você, princesa? Você vai passear lá fora com a vovó? Vamos lá fora passear, né, Luá? Enquanto não tem muito sol, né? É, tá cedinho ainda, dá pra ir lá fora um pouco. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Já vou começar aqui com o meu skincare. Agora que a Eloazinha já tomou café, eu aproveitei aquele tempinho da manhã para fazer um estudo. Gelo! Gente, eu tô com o rosto um pouquinho inchado, então eu vou de gelinho. Vai ter que ser com a ponta do gelo, porque senão dá um choque, gente. Rapidinho aqui, ó. Já lavei meu rosto e tudo, até passei vitamina C, mas vou ter que passar de novo. Mas o gelinho ajuda, dá uma desinchada na pele, então já fica a dica aí pra vocês. Tem umas bagzinhas, umas bolsinhas que você coloca em volta do gelo, é melhor, tá? E não fica pingando assim, ó. Mas eu vou no rapidão aqui, pessoal, porque é o que tem pra hoje. E vamos fazer aqui o que dá. Deixa eu ir mais perto da pia que o negócio tá pingando demais. Loucura, gente. Sofri um pouco. Mas ajuda a desinchar. Pronto. Agora vamos de vitamina C de novo. Eu sempre passo vitamina C quando eu acordo. Aí eu espero secar. Passo um hidratantezinho. E faço uma makezinha básica, né? Pra começar o dia e tudo mais. E vamos lá fazer essa make. 10h30 da manhã. Tem atividade pra fazer com a Eloazinha na biblioteca. Então eu vou com ela na biblioteca. Mas antes, como eu ainda tenho um tempo, até 10h30 da manhã, eu vou deixar um sanduíche pronto, que é um sanduíche bem gostoso para fazer no café da manhã, de batatinha com ovo. Fica bem fácil de fazer e você tem que ter um tempinho a mais, né? Que aquele café da manhã que eu sempre faço com o Felipe, a gente faz em 20 minutinhos. Mas esse das batatinhas e do ovo, a neném batendo na porta, ela foi passear com a minha mãe ali fora. Aí você precisa de um tempinho a mais, né? Porque daí vai a batata e tudo, então você tem que ter ali o tempo de cortar e tudo. É um pouquinho mais elaborado, tá? Mas fica uma delícia. E se você precisa de um café da manhã que sustente mais, é melhor esse breakfast. Breakfast. Esse café da manhã. Então, vou começar aqui com a minha base.
agora uma pausa pra gente fazer alguns exercícios aqui na bola de pilates. Tenho feito esses exercícios tipo todo dia, às vezes eu faço mais de uma vez por dia, então são 3 exercícios que eu faço. Agora que esses são próprios pra gestação, né? Então se movimentar de um lado pro outro, pra frente e pra trás e em círculos. Então esses aqui são exercícios da bola e mais ficar também sentada na bola já é bem relaxante por si só. Então faço esses momentos de pausa e aí vamos começar o nosso sanduíche, que eu vou deixar um sanduíche pronto. E já vamos começar também com o nosso almoço, para quando a gente voltar da biblioteca, a gente ter aí um almocinho top. E esse daqui é um sanduíche de café da manhã que eu vou fazer. Então a gente vai usar essas batatinhas aqui, pode ser com casca mesmo, mas tem que estar bem lavadinho. E eu vou cortar elas em cubinhos, bem pequenininho, pra gente fritar primeiro e ser mais fácil de fritar. Então quanto menor você cortar os pedacinhos, melhor para esse sanduíche. Só tem um porém, agora são 9h22, a atração na biblioteca hoje para as crianças na idade de Eloá é 10h30, então eu vou deixar o macarrão para depois porque não vai dar tempo de fazer. Vou partir só com o sanduíche e aí o macarrão a gente faz quando voltar. Então o sanduíche também já vai dar uma segurada na fome e eu vou fazer aqui, agora eu já tenho as batatinhas, olha, bem picadas. Então a gente vai colocar aqui na frigideira para ela começar a dar uma corada e depois a gente joga o ovo por cima, senão a batata fica crua. Fala. Oi. Yes, of course. A cozinha foi pra dentro? Ó, então vamos colocar ela aqui de novo. Ó, quem que vai no elevador agora? Vamos colocar o sofazinho aqui no quarto? O Lego? O grandão? Ah, então... Ó, será que o sofá cabe no elevador? Vamos fechar a portinha. Tchau, elevador. Vamos subir o elevador. Vamos subir. Ih, vai, elevador. Aí, ó, o sofazinho chegou. O sofazinho chegou na casa. E agora vamos lá embaixo pra pegar o Lego. Chegou. Chegou o elevador. Deixa a mamãe ver ali a batatinha, eu já volto, tá? Olha, a nossa batatinha tá fritando. Quando ela tiver douradinha, que ela já tiver passado daquele ponto cru, que a gente vai adicionar o nosso ovo. E para essa receita não ficar tão gordurosa, né? Se você quiser um óleo mais saudável para fazer a fritura da batata, pode usar óleo de coco, que aí você não come com aquela culpa, né? Porque para esse processo aqui da batata, ela precisa de um pouquinho de óleo. Então eu já também mexi os ovos aqui, coloquei sal e pimenta do reino, que esse tempero não tem para bater, é o melhor. Vocês lembram que lá na minha casa em Curitiba eu usava muitas especiarias na comida, porque eu realmente gosto e elas são muito saudáveis. Tem várias funções das especiarias que ajudam o nosso corpo. Mas aqui eu tô meio sem tempero, né? Então assim, quando você não tiver tempero nenhum em casa, sal e pimenta do reino moída sempre faz um bom parzinho. Então, pode apostar nesse tempero para tudo que você for fazer. Carne, batata, ovo, carne vermelha, carne de frango, é muito bom. Agora sim, olha, nossa batata já tá bem douradinha, bem fritinha, não tá mais cru. Aí agora que eu vou vir com o ovinho. E esse aqui vai ser o recheio do nosso pão, bem nutritivo e mata a fome e é rapidinho de fazer, bem rápido, bem prático. Aqui você pode até jogar mais um pouquinho de sal, que eu acho que o salzinho que eu coloquei no ovo não vai ser suficiente para dar um gostinho. Olha, se eu ainda tivesse molho pesto, seria perfeito para essa receita, mas eu não tenho, então eu vou usar manteiga. Que aí a manteiga nesse sanduíche ela também vai muito bem. Eu pego bastante assim, mas eu passo pouco.
só para não ter que ficar colocando a faca ali dentro do pote o tempo todo. Essa receitinha aqui, ela é bem coringa, dá para fazer várias substituições com ela. E dá para acrescentar também mais coisa, né? Depende da sua fome, dá para colocar um tomate. Eu vou montar esse sanduíche com queijo provolone e peito de peru. Então ele é muito reforçado e ainda dá pra colocar um tomate. E o tomatinho eu corto bem fininho pra colocar aqui também. E assim, olha, finaliza nosso sanduíche. E olha, sobrou mais uma porçãozinha pra fazer mais um. Então essa receita super rende. Eu usei 4 batatinhas pequenas pra fazer e 2 ovos mexidos. Então, ó, rende 3 sanduíches bem top essa receita. Olha que bonitão o nosso sanduíche. Várias camadas, hein? A minha mãe não quer comer o sanduíche dela agora, então eu já deixei aqui num pacotinho, mas eu vou comer o meu. Vamos lá, então, experimentar, pessoal. Esse daqui é top. Muito bom. Esse aqui pra comer, antes de começar o dia, ele é mais demoradinho pra fazer, mas ele é simples e ele sustenta, então... Um dia que você tivesse um dia longo pela frente, você não sabe que horas que você vai almoçar, um sanduichão desse daqui quebra um galhão. E ele até serve como hora do almoço, se for aquele dia meio corrido, né? Aproveitem, galera, até dia 30 de junho. Quem ainda não abriu conta na Nomad, aproveita que a Nomad está com $40 de cashback. Mas só para quem abrir a conta até dia 30 de junho, beleza? É o último prazo aí para vocês ganharem esse cashback. E aí vocês também têm vários dias para acumular. Tem 10 dias para fazer as operações de dólar, de transferir reais para dólar e juntando até $40 de cashback, beleza? Então aproveita que logo vai acabar e aí vai voltar para $20 de cashback. Então já usa o meu cupom Loira40Fonte para vocês aproveitarem esse benefício. Agora são 10h25, está 29 graus e já vai começar a esquentar. De tarde já vai aí para uns 35 graus. E já conseguimos aqui, ó, hoje uma vaguinha coberta, assim o carro não fica tão quente a hora que a gente for embora. Chegamos aqui na biblioteca, essa é uma biblioteca diferente. E vamos lá para a atividade dos pequeninos, que é 10h30 da manhã. E esses tablets aqui é para você emprestar enquanto você está na biblioteca, mas tem que ser membro da biblioteca, então você só escaneia o cartão aqui e pode pegar um tablet e usar. Enquanto a Eloá brinca ali com a vovó, eu vou explicar para vocês como é que foi aqui o story time, é a hora da historinha. Eu não filmei muito aqui, né, porque sempre tá cheio de criança, então a gente evita filmar as crianças das outras pessoas. Mas normalmente fica uma professora, né, uma tutora, que lê alguns livros ali. O nome desse programa é Lendo Histórias. Então eles contam uma historinha, fazem bastante música, bastante interação com as crianças, algumas brincadeiras. E agora, por último, teve atividades ali nas mesinhas junto com as outras crianças. Então é bem legal. Todas essas bibliotecas aqui, elas têm vários tipos de programas para crianças de todas as idades, adolescentes, adultos. Como eu mostrei para vocês em alguns vídeos passados, tinha até aula de costura de graça lá na outra biblioteca. E aí hoje a gente veio nessa porque cada dia da semana a programação é em uma biblioteca diferente. Só nessa região que a gente está tem 3 bibliotecas dessa aqui. E aí cada dia muda a biblioteca que tem atividade para a criança naquela faixa etária. Então a gente tem atividade todo dia para fazer em todas as bibliotecas. Daí a gente vai indo cada dia em uma
para ir acompanhando. É muito legal, é muito educativo e sempre tem bastante gente, então é bem show. Aí esse daqui é o board que eles fazem as atividades. Aqui, por exemplo, eles colam algumas figuras para contar historinhas. Normalmente desse lado aqui tem uma folha com a música do dia. Aqui dentro eles colocam personagens para contar as histórias. E aqui alguns livros que eles vão ler no dia de hoje, por exemplo. Hoje é sobre o sol. Vamos continuar aqui o nosso macarrão. Eu tenho 2 tipos de macarrão aqui e um pouquinho de cada. Então, eu vou misturar os dois, que é o gravatinha e o rotini. Então, para nossa almôndega, a gente vai fazer 500 gramas de carne moída, um ovo, 2 colheres de trigo normal. Normalmente também dá pra fazer com farinha de rosca, mas também dá pra fazer com trigo comum, beleza? E aí alho, sal, pimenta do reino, os temperinhos. Dá pra jogar também uma cebola, pra quem gosta bem picadinha. Então a gente começa colocando o nosso ovo aqui nessa mistura. Um salzinho aqui na nossa carne. Pimenta do reino, que são os nossos temperos coringas. Você quer ajudar a mamãe? Então vem aqui ajudar a mamãe. Vamos pegar sua caixinha pra você subir aqui num degrau. E a gente dá uma misturada aqui nesse ovo primeiro, pra depois jogar o trigo, assim fica melhor. Sai, fumaça! Assim fica melhor de manusear. Vou jogar também um alho, que esse daqui já vem temperado e moído, mas você pode também moer um alho, picar, deixar bem picadinho. E esse daqui também já tem um temperinho. A gente vai misturar tudo. E aí ele vai ficar no ponto de fazer modelagem. Então aí que a gente vai fazer as bolinhas e vai fritar. Você pode passar um pouquinho de trigo assim nas mãos para as bolinhas não ficarem grudando muito na tua mão. E eu gosto de fazer bolinha pequena, sabe? Porque eu acho que fica mais saboroso. Às vezes a gente faz muito grande, aí tem um problema também. Ela fica mais difícil na hora de fritar, que às vezes aí precisa fritar muito para ela cozinhar por dentro e acaba ficando muito queimadinha por fora, mas é questão de gosto. Eu tô fazendo bolinhas mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Tô usando um pouquinho a carne pra quantidade de almôndegas ficar maior também, né? E ter essa facilidade também na hora de fritar. Aí a gente vai até utilizar aquele olhinho que a gente usou de manhã para fazer as batatinhas com ovo. Vai adicionar um pouquinho mais de óleo e fazer a fritura das bolinhas. E também, com as bolinhas menores, a gente não utiliza tanto óleo para fritar, porque ela vai fritar mais rápido. Não precisa estar mergulhada no óleo, né? Olha só, um tamanho assim. Pra mim, eu acho que tá muito bom. Mas também é questão de gosto. Dá pra fazer maior, dá pra fazer menor. E eu acho que menor fica bem saborosa. E fica com um volume maior a receita também, né? Se tiver mais pessoas, também é uma dica boa pra aumentar o volume da receita. Então, fica muito bom.
olha, eu gosto das almôndegas assim, olha, bem douradinha, que fica uma delícia. Ela fica crocante e aí a gente vai colocar aqui dentro do nosso molho, né? Um molho de tomate normal. Eu já comprei um molho pronto. Se você quiser fazer um molho natural, né? Dá pra bater tomate no liquidificador, colocar páprica doce, que daí ela deixa mais vermelhinho. Dá pra fazer um molho bem top também, só com tomate. Mas esse daqui que eu comprei é pronto. Oi? Frango? Hoje tem almôndega. E o teu macarrãozinho tava bom? Tava? Ah, você comeu com o seu garfinho? Que legal, né? Aí a gente deixa dar uma aquecida. Ah, você comeu quase tudo. Deixa eu dar uma aquecida aqui com as almôndegas. O molho já fiz a fervura dele antes de adicionar a almôndega. E aí a gente já tá com a nossa macarronada pronta. Vamos fazer a montagem aqui do nosso prato. Vamos só ver como vai ficar a montagem aqui, olha, pra vocês. Ai, que bola bonita! Só não joga aqui em cima da mesa a bola. E a almôndega a gente vai colocar aqui bem em cima. Olha só. Vai ter que tomar cuidado com a camisa branca nessas horas. Vamos comer uma almôndega? Vamos, tá bem gostosa. Tá com uma cara boa. Dá pra decorar esse aqui com manjericão, dá pra colocar mais coisas ainda na almôndega, né? Eu fiz assim com o que a gente tinha em casa hoje, mais no simples, mais fácil, mas dá pra fazer uma receita bem elaborada a partir dessa daqui. É só ter criatividade. Agora vamos experimentar. Ó, já foi aprovada pela Eloazinha. Agora deixa eu ver como que tá. Minha mãe também já falou que tá boa. Agora deixa eu experimentar. Que agora é a hora da verdade, olha lá. Muito boa. Ficou bem macia. Ficou com sabor bem suave. E ficou bem temperada. Ó, gente, já tô no segundo prato, hein? Tá muito bom essa almôndega. Foi a Carolina mesmo que fez. E esse macarrãozinho tá ótimo. Vocês viram, né? Foi a Carolina mesmo que fez. Não é comprado, né, mãe? Não é comida congelada, é feito na hora. Fez agora mesmo. Ó, minhas duas testemunhas. Muito bom. Você quer o que mais? Ai, você gostou, meu amor? Que legal! Almôndega. E agora, segundo round dos exercícios que a mamãe tem que fazer, né? Na bola. E aí eu tenho uma ajudante agora, básico. Oi, ajudante. E agora a gente faz pra frente e pra trás. E assim a gente vai relaxando, né? Vamos tirando, tipo, períodos de descanso durante o dia. E tanto, né, pra gestação, isso é importante, porque vai pesando, né, a barriga tá pesada embaixo, vai pesando a lombar, conforme a gente vai fazendo as coisas, as atividades. Algo que já está bem difícil, que eu até comentei com vocês esses dias no vídeo, é abaixar ou levantar. Então, procuro não abaixar muito no chão, mas às vezes não tem como, né? Tem que se abaixar, daí pra levantar dá um esforço bem grande. Mas aí a gente faz esses exercícios, linda, de relaxamento, que aí ajudam bastante também a não chegar no final do dia muito exausta, né? E não só pra gestação, fazer esses breaks é importante, mas no dia a dia, né? A rotina das mães no geral, que é sempre bem corrida, que é sempre bem cheia de atividade, né? Cheia de
afazeres, é muito importante fazer esses breaks durante o dia, né? São breaks curtinhos, pequenos, e às vezes você precisa só ali de alguns minutinhos de descanso para revigorar, e também pode colocar alguns exercícios no meio desse tempinho de descanso que também ajudam bastante, tipo alongamentos, né? Alguns exercícios que são relaxantes, que nem esse da bola. Já, você vai se esconder de mim? Cadê ela? Show! Vocês viram que eu estava escrevendo algumas coisas ali? E hoje de manhã, quando eu comecei o meu dia escrevendo, sabe o que eu percebi? Que fazia bastante tempo que eu não escrevia nada no papel. Assim, de escrever mesmo, sabe? Por exemplo, escrever bastante coisa, bastante informação. Normalmente eu faço muitas anotações, né? De acordo com o que eu venho assistindo e aprendendo, principalmente sobre parto, né, nesses últimos meses, mas são anotações assim rápidas, mais na questão, um resumo, mas hoje realmente eu escrevi, fiz até uma letra mais bonita e tal, e é muito bom, né, pessoal, escrever. A gente passou a perder o hábito de escrever por causa da tecnologia, do celular e tudo mais, né, então a gente não tem mais o hábito de escrever. E eu lembro que na época da faculdade eu escrevia muito, né, e aí sabe que isso também, tipo, trouxe um relaxamento, galera? Então, assim, já fica a dica aí também. Fazer também um caderno de caligrafia é legal, assim, só pra escrever, copiar algumas coisas. É bacana também. Mas eu parei pra pensar nisso, eu falei, nossa, fazia tempo que eu não escrevia, com uma letra bem top e tal, né? Até há um tempo atrás, eu comecei a fazer um curso técnico de psicomotricidade, e aí eu estava escrevendo, mas mais nessa pegada de resumo, anotação do que eu ouvia, mas de escrever igual eu escrevi hoje, fazia tempo que eu não fazia. E esse curso, inclusive, de psicomotricidade que eu estava fazendo, um curso técnico, não achei que foi dos melhores. Não porque o assunto não é legal, o assunto é maravilhoso, mas o curso em si não... Assim, é muita enrolação, sabe? Muita dificuldade para chegar num objetivo prático. E a gente que é mãe precisa... Ó. Ah, não, esse aqui não é. Esse é aqueles de fruta. Mas vai pra lá, você também. E a gente que é mãe, tá no dia a dia e não tem tempo, né, de parar para estudar alguma coisa com calma, precisa das coisas muito rápidas, das coisas objetivas, né? Então, assim, o conteúdo da psicomotricidade é muito bom, mas da forma que ele estava sendo passado, estava fazendo só eu perder tempo. Então, eu parti para outros tipos de estudo, que eu realmente adquiri outros estudos e foram muito mais, deram muito mais resultado e foi muito melhor. Então, assim, eu sempre estou procurando estudar, me atualizar, aprender coisas novas. Porém, a gente não pode ficar estagnado em algo que tá fazendo a gente perder tempo, porque a correria com a criançada, né? Com a criança é grande e agora com o bebê chegando é maior ainda, né? E eu também tenho meus afazeres paralelos, né? Além da casa, além da maternidade em si, que já toma bastante tempo da gente. Praticamente todo o nosso tempo. Eu também tenho atividades paralelas em relação a isso, outras coisas que ficam mais nos bastidores, mas temos muitas coisas a fazer. A gente tem que ter um gerenciamento do nosso tempo muito bom, né? Então a gente não pode perder tempo com coisas que ali estão, tipo assim, muito vagarosa, né? Muito lalala, muito tralalá. Mas é isso, galera. Terei que terminar o vídeo de hoje aqui, porque daqui a pouco, ó,
começa a rotina noturna da Eloá, né? Eu tenho que dar o banho, eu tenho que dar a janta, e aí já entra também ali na pegada do sono noturno, então aí já fica apuradinho para continuar fazendo o vídeo. Então esse é o time de encerrar os vídeos, se eu não quiser encerrar esse vídeo 10 horas da noite, né? Como às vezes acontece. Eu vou deixando passar e aí acaba que eu venho terminar o vídeo e já é bem tarde, mas normalmente esse é o melhor horário para terminar, porque daí eu faço o resto do dia mais tranquila e não fico com o negócio na cabeça de tipo, ai, não terminei o vídeo ainda, tem que terminar e já tô ficando com cara de cansado e tudo. Mas é isso, pessoal, ó. Aquele beijo pra vocês, se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos. Deixa um coraçãozinho aí nos comentários, pessoal, deixa o like, que o like ajuda muito o vídeo, e compartilha. Compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas, seu grupo de família, seu grupo de WhatsApp no geral, que vai ajudar muito o canal a crescer. E eu vou ficar muito grata. E mais grata ainda se eu conseguir matar esta mosca. Mas é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Nos falamos no próximo vlog e até mais.